Olá, pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos contar a história dos caminhões Volkswagen, que ao oferecer produtos mais acessíveis e mecânicas confiáveis, conquistou o mercado brasileiro de caminhões e ônibus, que chegou até destronar Mercedes-Benz com os leves e médios mais vendidos do Brasil. Mas antes de começarmos, já peço para que se inscrevam no canal e dê um like que vai ajudar muito. Então vambora! Volkswagen é uma empresa alemã, fundada em 1937 pela Frente de Trabalho Alemã, que era uma organização administrada pelo Partido Nazista. Nos anos 30, carros eram artigos de luxo para o povo alemão, que na época havia um carro para cada 50 alemães. Então, o ditador Adolf Hitler se envolveu diretamente com o projeto e estipulou que o carro deveria transportar 2 adultos e 3 crianças a 100 km por hora. Hitler queria que cada família alemã pudesse bancar a compra do automóvel, cujo preço deveria ser de 990 Reichsmark. O veículo foi concebido por Ferdinand Porsche, que foi contratado por Hitler em 1934. Após alguns protótipos, o veículo definitivo ficou pronto. E assim nascia o Volkswagen Sedan. Após o fim da Segunda Guerra, no final dos anos 40, os primeiros modelos da empresa, cuja sede em Wolfsburg, eram vendidos para fora da Alemanha. Em 1951, a Volkswagen veio ao Brasil, montado em regime CKD pela Brás Motor, cuja empresa, fundada em 1945, representava a Chrysler em São Paulo. Em março de 1953, a empresa inaugurou uma linha de montagem própria no país, em um galpão alugado no bairro de Ipiranga, em São Paulo, contando só com 12 funcionários. E no país começaram a fazer os sedãs 1200 e as Kombis. A Kombi foi concebida em 1949 e na Alemanha o modelo recebeu o nome de Transporter. Ao contrário do Brasil, que estacionou na segunda geração do modelo, na Europa o modelo evoluiu bastante, sendo que até hoje o veículo é vendido. A terceira geração do Transporter veio em 1979, que a princípio vinha com o motor traseiro tradicional das nossas Kombis. Uma de suas variantes seria o modelo LT, um veículo de transporte que poderia levar até 3,5 toneladas de carga. Para conseguir transportar carga com mais eficiência, seu motor foi posicionado atrás do eixo dianteiro, que agora era refrigerado a água e podia ser movido a gasolina ou diesel. O projeto desse caminhãozinho alemão seria fundamental para o design dos caminhões da Volkswagen do Brasil. Ao final dos anos 70, a Volkswagen já tinha uma consolidada fábrica no Brasil em São Bernardo do Campo e era a líder em vendas no país. Até que a empresa teve a ideia de comprar a Chrysler do Brasil em julho de 1979. A corporação norte-americana estava numa grande crise e, ao contratar o ex-presidente da Ford, Lee Iacocca, a empresa passou por uma pesada reestruturação e Iacocca decidiu vender as filiais da corporação fora dos Estados Unidos. Na época, a imprensa ficou surpresa pela compra da Volkswagen, mas o principal interesse era realmente a base industrial para entrar no ramo de veículos comerciais leves. Em 1980, a empresa foi renomeada de Volkswagen Caminhões Limitada. Em 1981, a Volks encerrou as atividades dos automóveis Dodge e passou a focar somente nos caminhões, que ainda continuavam em produção. Porém, em março do mesmo ano, a empresa lança seus primeiros caminhões médios do mundo. Isso mesmo! Até então, o veículo da marca de maior capacidade de carga era o Transporter LT. Os modelos 11 e 13130 foram projetados na Alemanha e testados no Brasil. Tinham capacidades de 11 e 13 toneladas de PBT. Ambos modelos eram fabricados na fábrica da Dodge, em Santo André, e tinham cabine avançada. O motor era o MWM 2296 e caixa sincronizada de 5 marchas. O modelo 13130 vinha com rodas raiadas, freios a ar e direção hidráulica. Em 1982, a família foi aumentada com os 3/4, 680 e 690. Também de cabine avançada, que são ainda mais parecidos com o Transporter LT. Vinha com o motor Perkins 4236 no modelo 80
e MWM 229 no modelo 90, ambos com câmbio de 5 marchas. Em 1984, a Volkswagen trouxe melhorias nos caminhões Dodge e no ano seguinte apresentam o 12160. O primeiro médio a vir com motor a álcool, que fez a empresa encerrar de vez com a produção dos caminhões Dodge, que praticamente só ofereciam veículos com motor a álcool na época. Ainda apresentou a versão 6x4, que é o 22160, que usavam também os motores V8 318 dos Dodge, mas com algumas melhorias, que fez a potência subir para 158 cavalos. O ano foi muito bom, já que vendeu 40% a mais de caminhões em relação ao ano anterior, e fez um contrato de 10 anos com o grupo norte-americano Packard para exportar seus caminhões de 11,13 toneladas para os Estados Unidos e Canadá, que seriam comercializados como Peterbilt e Kenworth. Os modelos eram equipados com motor Cummins de 210 cavalos e caixa de 6 marchas. Preparando para crescer mais, a Volkswagen transferiu sua linha de montagem de Santo André para um anexo da planta de automóveis da marca em São Bernardo do Campo. Em 1986, os modelos tiveram melhorias, mas a maior novidade daquele ano foi a união entre a Volkswagen e a Ford, que daria origem à Auto Latina. Com isso, a divisão de caminhões de ambas marcas unificaram diversos serviços, porém havia individualidade na área comercial e de assistência técnica. Ao contrário do que ocorreu na divisão de automóveis, não houve compartilhamentos de produtos entre os caminhões. Em 1987, o motor Perkins do modelo 3/4 aumentou sua potência e ficou praticamente igual ao MWM. Para diferenciar um modelo do outro, a empresa denominou de P para Perkins e S para MWM e lançaram o 790, que tinha faróis quadrados ao invés dos redondos e 7 toneladas de PBT. Na mecânica permanecia a mesma dos modelos de 6 toneladas. Já os modelos médios tiveram a potência do motor MWM melhorada para 138 cavalos e chassis reforçados para aumentar a capacidade de carga, e assim originando o 12 e o 14140, que ambos passaram a ter direção hidráulica de série. Lançaram também o 11140, com PBT de 11 toneladas, e 22140, o modelo 6x4 a diesel alternativo ao modelo a álcool. E para terminar as novidades, lançam o 710S, com motor MWM turbo de 115 cavalos, tornando o primeiro leve nacional turbinado de fábrica. Em 1988, lançaram no Brasil seus modelos que eram somente exportados para a América do Norte, o 14 e 16-210 com motor Cummins turbo e o 16-170 com o mesmo motor, mas aspirado. Em 1990, a produção de caminhões foi transferida para a fábrica da Ford no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e em 1991, a empresa lança o 35300, o primeiro caminhão pesado da marca a nível mundial. O caminhão com capacidade para tracionar 35 toneladas vinha com motor Cummins Turbo Intercooler e potência de 291 cavalos, com caixa seca de 9 marchas. Ele vinha com 2 tanques de combustível com 280 litros cada um. Também lançaram os médios 14150, 14200 e 14220, com motor MWM aspirado, turbo e o mais potente, um Cummins de 215 cavalos. Em 1992, ofereceram um Canavieiro 24250, com tração 6x4 e motor Cummins de 254 cavalos, que podia tracionar até 42 toneladas. Em 1993, a Volks partiu para o mercado de chassis de ônibus com Volksbus 16180CO, com motor X10 de 184 cavalos, câmbio sincronizado de 6 marchas e freios pneumáticos. Sendo conservador com chassis de caminhão adaptado, ele visava a nata dos mercados de ônibus urbanos. Em 1994, os médios e pesados da linha foram reestilizados, com novos para-choques e faróis retangulares. Nos pequenos, somente a grade dianteira foi alterada. Por dentro, nada mudou, a não ser pequenas melhorias na ventilação e revestimento. Houve também mudanças de mecânica nos leves, surgindo o 700 e 8140, com motores MWM de 92 e 135 cavalos. No mesmo ano, a Auto Latina foi dissolvida, o que obrigou a corporação a pagar a Ford por cada veículo que deixava sua linha de produção
já que todas as operações fabris ficavam na fábrica do Ipiranga. Porém, a resposta foi rápida, e eles anunciaram a construção de uma fábrica em Resende, no interior do estado do Rio de Janeiro. Em 1995, fizeram suas primeiras exportações para a Alemanha, e ao final de 1996, a fábrica de Resende é inaugurada, cuja capacidade é de 30 mil unidades ano. Em 1997, lançam o 800 de 8 toneladas de PBT e o médio 12140T, com MWM de 4 cilindros e 135 cavalos. Também lançaram o 12 e 14170BT, com motor Cummins de 158 cavalos, e o 16300, com Cummins de 291 cavalos. Também foi apresentado o 16200, com Cummins de 208 cavalos. Em 1998, a empresa começou a ter presença mais forte no mercado, graças aos constantes lançamentos, chegando à vice-liderança no segmento de chassis de ônibus e de caminhões leves e médios. Em 1999, lançaram seu maior pesado, o 40300, com motor Cummins de 291 cavalos, sendo capaz de tracionar até 40 toneladas. E os médios 12 e 14180, com motor MWM de 188 cavalos. Na passagem do século, lançariam a série 2000, com motores mais potentes e maior capacidade de carga, e cabines redesenhadas. Os leves ganharam nova grade para-choques, e os médios e pesados receberam para-choque tripartido, além de paralama, grades e difusores com novo desenho, e faróis redondos duplos. O interior mudou em toda a linha de caminhões, que contava com 15 modelos do mais leve ao mais pesado. Com um aumento de potência, os mais leves se tornaram 820 e 850, enquanto que o PBT dos médios aumentou para 13, 15 e 17 toneladas. Alguns modelos ainda disponibilizavam a opção entre motor MWM ou Cummins. A empresa reforçava a política de produção personalizada, oferecendo centenas de opções de acabamento e liberdade na escolha do câmbio e motor, ainda que obedecendo a limites técnicos. Em 2001, lança o primeiro chassi de ônibus com motor traseiro, o 17240OT, para operações urbanas e rodoviárias de curta distância, que vinha com motor de 240 cavalos e câmbio de 6 marchas. E ainda podia receber rodas de alumínio, câmbio automático e sistema pneumático para rebaixar e facilitar o embarque e desembarque de passageiros. E também surge a nova família Titan Tractor, com 17, 18, 23 e 26 310, sendo que quase todos tinham caixa Eaton de 16 marchas. A Volks queria penetrar mais um pouco no mercado da Mercedes-Benz, já que no meio do ano chegou a vender mais caminhões que a rival, e a importância foi tanta que a matriz alemã anunciou investimentos de R$1 bilhão em 5 anos. A família Titan, ou Titan, como ficou conhecida, teve sucesso imediato e as vendas dos pesados da marca aumentaram em 71%. Em 2002 relançam um 710, mas dessa vez vinha com MWM X10 de 120 cavalos. Em 2003 surgem os primeiros motores de gerenciamento eletrônico, que equiparam o 850, além do 13 15170 e o 17 23 250. Dessa forma, eles puderam receber piloto automático e sistema eletrônico de falhas mecânicas. No mesmo ano, lançam seu primeiro chassi de ônibus rodoviário para construção de monobloco, o 18310OT, que tinha motor Cummins de 302 cavalos montado na traseira e câmbio de 6 marchas. Em 2004, toda a linha de chassis de ônibus passaria a vir com gerenciamento eletrônico, denominado de EOD. Em 2005, lança a família Delivery, para competir com as vans de carga. Até cogitar em fazer uma van para concorrer de fato, mas a solução bem mais em conta acabou ganhando as ruas. O 5140 com PBT de 5 toneladas vinha com rodado simples e motor MWM de 137 cavalos, e o 850 com rodado duplo e MWM de 143 cavalos. Seus faróis ficaram redondos, talvez uma referência aos modelos dos anos 80. Ainda no mesmo ano de 2005, lançaram a sua maior novidade, a linha Constellation, que vinha usando a mesma filosofia dos demais caminhões, tecnologicamente modernos, mas pouco sofisticados e de baixo custo. Seu design, feito pela matriz alemã, tinha leito e teto alto, vindo inicialmente na versão pesada Titan Tractor 19320, logo seria estendido aos médios 17 e 24 250, com motor Cummins Interact 6 e câmbio de 6 marchas.
Com o lançamento das famílias Delivery e Constellation, os demais caminhões foram rebatizados de Worker. Em 2006, apresentaram Constellation versão cabine normal e teto baixo, com 3 bancos individuais e opção de cama dobrável. E surgiram 1315-180 com motor MWM, além dos já lançados 17 e 24-250 e 19-320. Em 2007, lançam seu primeiro modelo fora da estrada, o 31-320, com tração 6x4, câmbio de 16 marchas e motor Cummins. Também lança a família 370, 19, 25 e 31-370, com motor MWM NGD 9.3 e câmbio de 16 marchas. Porém, esse motor passou a apresentar muitos problemas, principalmente no sistema EGR e sua bomba de óleo, que fez muita gente trocar de motor por modelos de outra marca. O modelo deixou de ser oferecido em 2010. No mesmo ano de 2007, lançam um 17250E com câmbio automático de série, voltado para o serviço de limpeza pública. Então, ao final do ano, a empresa teve produção recorde de 47.200 veículos, ultrapassando a Mercedes-Benz em vendas. Em 2008, a MAN adquiriu o controle dos veículos comerciais Volkswagen. Sabendo da grande importância da empresa brasileira, criou a MAN Latin America, com sede no Brasil, e decidiu que fabricaria veículos no país num segmento superior para concorrer diretamente com Volvo e Scania. E o câmbio automático V-Tronic passou a equipar os ônibus 17230 EOD e 17260 EOD. Em 2009, lançam um Delivery 850 Plus e o 950, com motor Cummins de 150 cavalos, e fecha o ano como líder nacional em vendas de caminhões. Em 2011, os caminhões médios passaram a vir com motor MAN, fabricado pela MWM, surgindo assim o 24280 Advantech, que veio suceder o 250, que tem motor D08, dotado de sistema biturbo para diminuir o lag. No mesmo ano, a empresa fabricou unidades 100.000 dos chassis de ônibus. Em 2013, lança um Delivery 10160 Plus, com motor Cummins de 160 cavalos. Além do Constellation 24330 8x2, o Bitruck de fábrica, que tem 29 toneladas de PBT. Também lança os cavalos mecânicos Constellation 19, 25 e 26420, com motor Cummins de 420 cavalos e câmbio V-Tronic. Em 2015, lança um Delivery 13160, que vem com um terceiro eixo de fábrica, e o modelo vocacional Compactor para a linha Worker 17230. Além da linha Distributor e Constructor da Constellation. Em 2017, a linha Delivery ganhou uma cabine totalmente nova, com 3 opções de acabamento, City, Trend e Prime. A nova linha chegou em 6 versões, todas com motor Cummins, incluindo o 13180, que vem com terceiro eixo de fábrica, além dos inéditos com rodado simples 450 e Express, com 3,5 toneladas de PBT e motor de 150 cavalos. A antiga linha ainda permanece no mercado. Ainda no mesmo ano, lançam o 30280 8x2, 24330 e 30330 com transmissão V-Tronic, além do 15230 4x4, caminhão projetado para as Forças Armadas, mas na versão civil. E em 2019, depois de 38 anos, a Volkswagen aposenta suas antigas cabines. A versão antiga do Delivery e a linha Worker deixam de ser oferecidas. A linha Worker foi substituída pela Constellation Robust. Em 2020, querendo conquistar o nicho de entrada dos extra-pesados, lança a linha Meteor, composta pelos modelos 28460 na versão 6x2 e 29520 na versão 6x4, com PBTs de 53 e 74 toneladas. Desenvolvido no Brasil, seria o MAN TGX com visual Volkswagen. Todos vêm com motor MAN de 12,5 litros e podem vir com câmbio de 12 ou 16 marchas. Também lançam o Constellation 33460 6x4 com PBT de 74 toneladas e 125 toneladas de capacidade de tração, que traz diversos controles eletrônicos específicos para terrenos difíceis. E ainda lança um Delivery 11180 4x4, um modelo leve que tem caixa de transferência Marmon Harrington, que pode vir equipado com diversos equipamentos off-road, incluindo guincho elétrico. E no mesmo ano de 2020, a empresa alcança a marca de 1 milhão de caminhões fabricados. Em 2021, lançam o E-Delivery,
caminhão elétrico com PBT de 11 e 14 toneladas, cuja autonomia é de até 250 km, o que torna perfeito para entregas urbanas. Com uma incrível potência de 408 cavalos e 219 kgf, teve 1.600 unidades encomendadas pela Ambev. Os componentes eletrônicos são importados da China e montados no Brasil. Então é só por enquanto. Se vocês gostaram do vídeo, peço para que se inscrevam e ativem o sininho, pois toda semana sai vídeo novo. Vocês têm ou tiveram experiências com caminhões Volkswagen? Comentem e compartilhem com quem tem ou gosta deles. E eu me despeço ao ronco de um caminhão Volks. Até logo e fiquem com Deus!